lá de novo. Vamos voltar aqui para share, só compartilhar aqui, ó, a tela. E vamos lá. Então, voltando ali desses sinais ali, né, clínicos, o paciente apresenta ali, então, a última que a gente falou, o sinal de Hart, tá? Não necessariamente precisa ser o sinal de Hart em si, né? Fletindo 90 graus com a coxa fletida, você já vê se ele tem a limitação, né, do quadril. E assim, né, pessoal, se você flete ele a 90 graus, obviamente o joelho já vai fletir a 90 graus, tá? Vamos passar aqui. Marinilda. Deixa eu só fechar a porta aqui, pessoal, só um pouquinho. Louco, mas será quando todo dia? Então vamos lá. Olha lá, Flávia. Nos pacientes com comprometimento bilateral, são encontrados todos os mesmos sinais, né? Só que sempre tem uma característica. Um lado vai ser mais acometido que o outro, tá? Também a gente consegue observar ali que nas bordas internas das coxas elas não se tocam, tá? Notando o verdadeiro alargamento da bacia. Daí é bilateral, né? A bacia está bem alargada e dela faz o quê? O valgismo, né? Quando ela faz o valgismo, elas não se tocam aqui. Beleza? Então essa é uma característica bem importante. Se for unilateral é diferente, pode só um valgo aqui, mas pode tocar as bordas internas da coxa. Se for bilateral, daí não se tocam, né? Faz o X aqui, as bordas não se tocam. E aí ele tem uma alteração desse quadril aí. Eu tinha visto uma figura aqui. Depois eu mostro para vocês. Então, em cima do quadro clínico, daí a gente entra aqui, ó. Nos casos unilaterais, né, quando a criança vai crescendo, né, vai ter essa discrepância do membro inferior. Então, assim, ó, nasceu com o lado esquerdo com displasia, luxação congênita, a criança vai tendo o seu desenvolvimento e a gente vai perceber que um membro vai ficar maior que o outro, tá? Isso aí, pessoal, é chamado teste de Galeazzi, que mostra quando tem se coloca o paciente fletido lá, né, decúbito dorsal, flete os dois joelhos, coxa fletida, o pé apoiado na maca, e você vai ver que a relação de altura do joelho vai estar alterada, né? Então, vai ter essa discrepância aí em relação ao desnivelamento do joelho. Aqui tem uma foto, olha lá. Tá lá o teste de Galeazzi aqui, certo? Então, a pergunta aqui para vocês é: qual, na figura aqui que a gente está vendo, né? Opa, da Maria Carolina. Qual deles, pessoal, é o que está luxado? Na perna mais curta, não é? A perna mais curta, porque a perna mais curta está luxada e ela sobe, né? E se for pela displasia também, porque daí ela não tem o desenvolvimento da cabeça do fêmur normal e aí ela vai juntar mais lá, vai fazer o hip socket, né? Vai fazer isso aqui e vai ter uma diminuição também do membro, tá? Então, Professora, a Maria acho que está pedindo para adicionar. Já adicionei ela. Deixa eu ver se ela entrou. Giane, Flávia, Marinilda, Ana Paula. Eu tô aqui. Tá aí. Marinilda. Tá aí? Eu? Saiu do banheiro? Caramba, gente, vocês estão me zoando até quando? Cara, tá gravando isso, tá? Para!
Foi muito engraçado que você apagou na hora, né, cara? Era pra Amanda, meu, é porque. Ai, a Amanda não fala nada, ela só ri da minha cara, né? O que que eu vou falar se você errou a conversa? Pessoal, então olha Ai, lá, ó. professor. Esse teste Matinal, aí, é né? matinal. A gente consegue entender que ele não consegue manter a pelve paralela ao solo, né? Quando apoiada, somente o pé, ela cai, tá? E daí o que que acontece? Você coloca esse paciente para andar, ele vai ter a marcha de Trendelenburg, né? A famosa marcha de Trendelenburg, o que que acontece? O paciente simplesmente ele não tem uma força equiparada bilateral, né? No ipsilateral do acometimento da luxação ou da displasia, é o local que a hora que ele vai andar vai fazer isso aqui, ó. Tá fundo, tá raso, tá fundo, tá raso, tá fundo, tá raso. É a marcha de Trendelenburg, tá? Porque ele vai ter uma discrepância do membro inferior direito e esquerdo. E se for bilateral, pessoal, ele anda jogando como se fosse aquele pato, assim, ó, tá? Ele faz essa marcha assim, tá bom? Porque não tem, né? Ele não consegue levar o quadril corretamente, tá? Professor, não entendi. A criança é incapaz de sustentar a pelve paralela ao solo quando apoiada somente em um pé? Aqui, ó. No teste de Trendelenburg. Ele tava falando do teste, lembra do teste de Trendelenburg? Aham. Você pede pra ela fazer isso aqui, ela não consegue manter e a pelve desaba. Do teste. Ah, tá, entendi. Uhum. E daí, pessoal, isso aqui é uma classificação de Graph, tá? Quem tiver um pouquinho mais de curiosidade ali, buscar esse Graph aí, ele é bem interessante, porque tem um artigo bem legal que eu vou mandar para vocês da Revista Brasileira de Ortopedia, tá? Da displasia do quadril. E esse método de Graph aí, ele é bem legal porque ele vai mostrar para nós como que tá essa angulação, tá? Por exemplo, tá ali ângulo beta aqui, né, ó, no ângulo alfa e ângulo beta em relação à idade. E o que que a descrição radiográfica tem que estar equivalente a essa situação? O que que é ângulo alfa? Ele é descrito como o local do ângulo do teto ósseo, tá? Ele pega o teto ósseo e vê se esse teto ósseo ele está maior do que 60 graus, tá? Em relação ao ângulo beta. O ângulo beta é a relação aonde a gente tem o teto cartilaginoso. Então eu tenho o teto ósseo e o teto cartilaginoso. Ele tem que estar numa angulação que ele vai estar maior ou igual a 70 e no cartilaginoso menor do que 70, que é essa angulação correta aqui, ó, tá? Se a gente pegar e traçar, ele vai dar essa angulação. Essa angulação aqui já mudou tudo, aqui já está 90 graus, né? Da displasia. Por isso que ela é fácil de, ó, sair, tá? E só tiver a rodada também. Professor, E isso só consegue professor, mas daí... da ecografia, tá? Ele faz a eco, vê ali, daí ele traça o ângulo lá para ver quanto que ele tem de alteração em relação aos ângulos. Oi. Daí o teste que faz, esse teste que você falou esse teste, a gente pode fazer também o ortolane, aquele Sim. teste, acho que é ortolane, né? Você tava no banheiro a hora que eu tava falando? Eu tava, minha internet tava ruim. A primeira coisa que ele faz lá, Mari, é assim, ó. A criança nasceu, a gente coloca ela lá no leito e faz a adução, né? Para ver se a gente vai sentir a crepitação e se vai luxar, que é o Barlow. Lembra? Se você fez o Barlow e sentiu isso, você vai fazer o ortolane, porque o ortolane você vai fazer a abdução, e a hora que você fizer a abdução ali com a rotação, vai fazer o ressalto e vai voltar, que é a redução. Daí você faz o ortolane, tá? Você não faz o ortolane por nada. Na verdade, a primeira coisa que você faz é só tentar abduzir.
Se você conseguir abduzir, Sim, tranquilo, mas opa, travou na abdução. Faz o Barlow, vai luxar, daí você vem com Ortolani. Beleza? Tá. Daí então, Professor. pessoal. Oi? Você falou essa classificação de graf, né? Tipo, eles fazem no ultrassom. Aí, por exemplo, fez lá e viu que tem, por exemplo, displasia com risco de luxação. Tem alguma coisa para fazer, tipo, intraútero ou deixa seguir normal e... Acho que você não entendeu que essa classificação aqui, desse diagnóstico, ela não é feita intrauterina, isso aqui. É pós também, tá? É um dos Ah, métodos de classificação, tá? tá. é um caso que acontece pós o nascimento, né? Na hora do nascimento. Isso, aham. Você não consegue fazer isso aqui porque lá no útero ele vai estar em posição fetal, aí você não consegue fazer essa, tá? Aí você tem que Ah, pegar esse entendi. paciente, depois que ele nascer, geralmente você faz esse aqui, esse método, 1 mês, 2 meses de nascimento, tá? Entendi. Passando, complicações que podem acontecer. Daí é fácil, né, pessoal? Se foi diagnosticado, ele vai ter que passar pelo tratamento ou conservador ou cirúrgico. Independente de um ou de outro, ele pode apresentar uma complicação. E a complicação vai ser um diagnóstico tardio ou uma complicação, né? Bem severa. Porque num diagnóstico tardio, se você não tratar ele corretamente, o que vai acontecer? Uma artrose extremamente precoce desse paciente, tá? Necrose vascular da cabeça do fêmur também. Então, pense, para a gente não ter essa necrose, para a gente não ter alterações que são vasculares da nossa região óssea, a gente precisa sempre estar fazendo o quê? Impacto e movimento, né? Só, Movimento. deixa eu só voltar aqui. Aí. Impacto e movimento. Se a gente não faz isso, ele começa a perceber aí, mas espera aí, por que eu vou mandar aporte sanguíneo para esse local se ele não está tendo atrito, se ele não está tendo movimento? Aí ele vai entrar numa necrose vascular femoral, tá? Então tem que tomar muito cuidado. Às vezes a necrose também acontece por muita impactação naquele local. E aí, ó, tá fazendo isso aqui, ele vai fazer uma necrose por causa do processo inflamatório. Lembra o processo inflamatório? O processo inflamatório, ele age por quê, pessoal? Porque ele quer tirar o agente nocivo. Se ele quer tirar o agente nocivo, ele vai iniciar um processo inflamatório. Se ele inicia o processo inflamatório e não consegue fazer isso, ele começa a matar as células. Daí ele começa a fazer essa necrose ali, avascular da cabeça femoral. Beleza? E a outra ali é persistência da displasia mesmo, né? Aí é um caso realmente cirúrgico aí que não tem o que fazer. A maioria dos pacientes que eu peguei desse tipo, eu nunca peguei na parte de PED para tratar. Mas eu peguei já na fase de desenvolvimento ali de 10, 12 anos, né? Então, com 11 anos ela chegou na fisioterapia, para a gente trabalhar uma fisioterapia pré-operatória, porque com 12 anos ela estava com uma displasia tão grande, teve várias luxações, e, minto, com 12 anos era para ela fazer a cirurgia ali da cabeça do fêmur. Ela fez a cirurgia, tentou melhorar a congruência ali tudo. Daí dos 12 até os 18 que a gente acompanhou ela, chegou aos 18 anos, pessoal, ela teve que colocar prótese de quadril, com 18 anos. Caralho. Né? Então, tipo, porque daí já tinha cometido, o tratamento cirúrgico não deu certo, ela já estava com uma artrose severa, grau 4 ali, aí teve que ir para prótese. Daí, pô, é extremamente complicado uma menina com 18 anos, né, com prótese de quadril, tá? Putz, sem palavras de você
Se você se colocar no lugar da pessoa, é bem complicado, né? Então, ali é só uma das complicações, tá? Num raio-x ali, o que acontece, né? A gente tem aqui, ó, necrose avascular, tá? Tem essa compressão muito grande, ele começa a bater, faz a necrose, ó, né? Faz uma junção aqui, tá? Da cabeça do fêmur em relação ao... Aí, ó, osteócitos, desmineralização, né? É a vascular, né? Daí ele para de passar nutrientes ali, né? Aqui, pessoal, só tem uma solução também, que é prótese de quadril, tá? Tratamento. Obviamente, quando a gente pegar esse paciente o mais precoce possível, a gente intervir, melhor vai ser o resultado, né? Para a gente tentar sempre ter essa redução concêntrica e estável da articulação e também estabelecer a normalidade da marcha e da função do quadril. Nesse momento, entra uma fase muito importante nossa, que é... Ali ele fala, né? O conservador ou o cirúrgico. Tudo vai depender do acometimento. Mas no conservador, pessoal, é muito tranquilo de tratar um paciente que tem essas alterações. A gente consegue adequar e fazer um reequilíbrio muscular e principalmente se ele tiver, né, essa alteração de nível do membro inferior em relação ao ipsilateral contra o contralateral, a gente pode indicar ele para colocar uma palmilha, né? Leva ele lá no Zé Lourenço, lá, coloca uma palmilha, né? Ele já vai deambular melhor, não vai fazer tanto Trendelenburg, vai estar ativando essa musculatura que está faltando para a marcha, né? A gente vai estabilizar o quadril e principalmente a gente vai trabalhar uma coisa que é essencial para ele, que é a manutenção da postura com o fortalecimento do core. Tá? Quando a gente consegue realizar nesse paciente, e pessoal, isso eu consigo trabalhar com uma criança de 5, 6 anos já o trabalho de core. Né? Antes disso já fica um pouquinho complicado. Mas, se a criança começou a andar lá 1 ano e meio, 2 anos, por que eu não posso pôr palmilha? Claro que posso. Ah, começou a andar já, pode meter a palmilhazinha, certeza. Né? E também porque logo após acontecer tudo isso, ela já vai estar melhor, porque ela vai estar utilizando esse suspensório aqui, ó, né, que é o Pavlik. E esse suspensório deixa a perna em abdução, fazendo um remodelamento, tá? Ele ajuda a fazer o remodelamento da cabeça do fêmur. Daí ele ajuda na congruência lá da fossa do acetábulo. Então esse suspensório ele é extremamente importante para que no futuro, na hora que ele começar a andar, ele não venha ter tantas alterações na marcha, Trendelenburg, nem a discrepância de tamanho de membros inferiores. Tá? Esse suspensório de Pavlik. Tem essa fraldinha também, né, que é bem bacana. Ela deixa também a criança em abdução, tá? A fralda chamada fralda abdutora. E aí, pessoal, só antes de voltar aqui o que eu tinha colocado, né? Ó, a escolha inicial, ela sempre é o suspensório de Pavlik, tá? A outra órtese é a férula de Van Rossem, que a gente vai ver ali depois. E daí tem as fraldas duplas, né? Só que, ó, a utilização das fraldas duplas não deve ser feita, pois não são capazes de manter sempre o quadril reduzido, porque ela é uma fralda abdutora, mas ela não tem resistência, tá? Então, dependendo da força que a criança tem do momento adutor dela, ela consegue fazer a adução e fazer a luxação ali. Mas é um método que você pode colocar para você ver que ela não tenha tanta capacidade de luxação. O suspensório, a criança usa até quantos meses? Até você ter a percepção de que não ocorre luxação e tem um remodelamento da cabeça do fêmur. Daí você vai lá, tira o raio-x e vai subsequente vendo isso no acompanhamento médico, tá? Daí você vai vendo. Daí tem essa redução incruenta, né? Que é a redução. Você faz lá, a criança luxou, você reduz e já coloca esse gesso que é chamado de pelve podálica, né? Se o suspensório não fez efeito, às vezes o suspensório não faz efeito, pessoal. É que nem aquelas pessoas que usavam antigamente a botinha, né, na tíbia.
não fazia efeito para um pé que estava com rotação interna, externa, valgo, varo, aí depois tinha que fazer a osteotomia. Aqui é a mesma coisa, o tratamento conservador com o Pavlik não funciona, a gente faz isso aqui daí, ó, né? O médico faz a redução incruenta e na região da pelve coloca o gesso com a perna em abdução e aquela parte de sustentação para que jamais ali ele consegue vencer a força do gesso, né, para fazer a adução. Então aí nesse momento vai ocorrer a redução incruenta. Depois que houve essa redução, ele não consegue mais fazer o quê? A adução e não consegue mais luxar, tá? Então essa é o gesso pelvipodálico, tá? Professor, mas daí o paciente não vai ter uma hipotrofia daí de toda a musculatura ali? Aí, ó, tirou pau, físio, ó, físio. Porque ele só vai andar, ele só vai andar se depender de nós, né? Se você, aí, aqui ele vai usar isso aí por um período lá, 3 meses, 2 meses, 60 dias, 90 dias, 45 dias. A hipotrofia que ele vai ter vai ser muito grande. E vai ser na fase que ele vai ter que estar começando no desenvolvimento psicomotor lá, tá fazendo flexão de joelho, extensão, né? Fazendo extensão de quadril. Então, tudo isso a gente vai ter que trazer ele para o desenvolvimento motor. E se a gente não conseguir fazer isso, ele vai ter um atraso na marcha, pela falta de força muscular. Aí você tem que tacar o pau para ele ganhar força. Aí é trabalho de movimentos muito corretos para ele ganhar a força ali. Só que ele tem um porém, né, pessoal? Tomar cuidado em cima da cinesioterapia para não acontecer o quê? Você não luxar, né? Não fazer a luxação de novo. Aí o médico te mata, o pai te mata, a mãe te mata, você morre 3 vezes. Nossa, que horror. Então, da redução cruenta, né? Ele faz uma redução ali quando tem a cápsula articular ela retencionada. Para quê? Porque a cápsula articular a gente tem aqui, ó, um exemplo, tá? A tíbia e o fêmur aqui, né? Para a gente manter eles na sua estabilidade normal também, não só com os ligamentos e com os tendões e com a força muscular, quem estabiliza isso aí é a cápsula, certo? A cápsula vem e abraça a articulação. Então, a gente faz um retencionamento dessa cápsula. Então, assim, ó, tá aqui e a cápsula ela tá muito flexível. O que ele vai lá e faz? Faz uma sutura, ele faz uma tomia dessa cápsula e engata ela de novo, fazendo um maior tensionamento para que ela consiga segurar bem a articulação nessa de artrose aí. Beleza? A técnica ali é a ressecção triangular da porção anterolateral da cápsula. Quando ele faz isso, ele consegue... Ó, a cápsula tá assim, ó. Ele corta e ela abraça. Fica mais tensionada. Quando ela fica mais tensionada, ela consegue segurar melhor a cabeça do fêmur no acetábulo, tá? Aí, pessoal, algumas utilizações em relação ali, ó, a situações em que a redução, né, o tratamento e tal, tem sucesso. Como acontece nas retrações de partes moles, né, musculatura, tendão, ligamento, tudo isso pode levar a várias complicações e alterações funcionais dessa criança. Aí entra o procedimento cirúrgico dessas liberações, tá? Não só de partes moles, mas como também partes ósseas, tá? Então a gente tem a chamada osteotomia femoral, né? A osteotomia pélvica. Daí ali é só as divisões dos tipos de osteotomia que eles fazem. Então as redirecionadoras, as acetabuloplastias, reconstrutoras, as híbridas, que daí é a substituição também. Então eles conseguem fazer. Mas daí a osteotomia, se fez tem esse insucesso, eu corto uma parte do osso, coloco uma placa de parafuso e faço aquele osso se remoldar, tá? Através da calcificação, da neoformação de tecido ósseo para esse local. Então, essa neoformação óssea é que vai remoldar ele através da osteotomia, seja ela tanto femoral quanto pélvica ali, falando do osso do ilíaco daí, tá?
a femoral, cabeça do fêmur, e a pélvica em relação à pelve, mas em relação ao osso do ilíaco, que é o ilho, o isquio e o pubis. Tá? Professor, Oi? e quando a criança vai crescendo, tem que mexer de novo? Se durante essa fase de crescimento acontecer essas luxações frequentemente, ela entra no tratamento cirúrgico, tá? Uhum. Se tiver insucesso desse tratamento cirúrgico, o que vai acontecer? Com 10, 12, 18 anos, com 18 anos ela vai ter artrose. Daí é por causa desse insucesso. Mas durante o crescimento, ela pode sim continuar tendo a luxação congênita, tá? Ela pode sim. Tudo, pessoal, vai depender de dois fatores importantes, do tratamento conservador e cirúrgico. Falhou o conservador, vai para o cirúrgico. Fez o cirúrgico, ele vai voltar para o teu conservador, que é a fisioterapia, certo? Se você conseguir, nesse tratamento fisioterapêutico, ter uma abordagem eficiente, provavelmente ela não venha a ter mais luxações. E aí você consegue trazer uma melhor funcionalidade para ela. Tanto na marcha, às vezes ela vai ter um pouquinho de alteração na báscula do quadril, né? Pode ser corrigido lá com a palmilha, pode ser corrigido com reequilíbrio muscular, às vezes até alteração do arco plantar. Daí tudo isso, pessoal, vai ser, obviamente, dependente do tratamento fisioterapêutico bem sucedido, tá? Pós-cirúrgico. Se não for pós-cirúrgico e o tratamento fisioterapêutico bem realizado, ela vai consequentemente, progressivamente fazendo as luxações, e cada vez que você faz luxação, você está fazendo agressão do tecido mole e da cartilagem subcondral, que vai levar a artrose, né? Isso é fato. Ia falar uma coisa, agora esqueci. Acho que era ainda da luxação ali. Bom, daqui a pouco acho que eu lembro. Vamos lá. Isso aqui, pessoal, ali é só as referências bibliográficas que foram tiradas, tá? Fica aberto ali para vocês. Eu vou mandar o artigo para vocês da Revista Brasileira de Ortopedia, que ela fala de displasia do desenvolvimento do quadril e luxação displásica do quadril, tá? Não fala muito de tratamento fisioterapêutico, mas ela fala muito da parte clínica, que ela é extremamente interessante. E quando a gente entende a parte clínica, é muito fácil de a gente fazer o quê? Entender o nosso tratamento, né? Aí é fácil, a gente sabe fisiopatologia, né? Eu mando o outro daí com tratamento, tá? Tratamento fisioterapêutico, né? Eu vou citar aqui para vocês, aqui só para vocês terem uma noção. A gente tem que evitar que o paciente fique numa posição sentada, porque se ele ficar numa posição sentada, ele vai fazer 90 graus de flexão de quadril, sempre, tá? Ele vai estar com gesso. Se ele tiver com gesso, a gente tem que tomar cuidado para não fazer lesão de pele no gesso, porque tá o gesso, ele vai estar tentando mobilizar, pode fazer lesão cutânea, né? E edema, né? Porque vai estar parado e o gesso, pessoal, pode estar fazendo uma compressãozinha e vai estar fazendo edema e não vai estar de nenhuma maneira voltando, né? O retorno desse paciente aí. Se ele não estiver fazendo o retorno, o edema vai continuar, né? Daí, uma coisa que é importante, esse paciente, ele tá lá gessadão lá, beleza? Sim. Ele tá se mexendo? A Como é perna que não, tá né? o sistema respiratório dele? Diminuído, prejudicado. Pau na fisioterapia, respira para esse Respiração. paciente também, tá? E aí, no que puder trabalhar, plantiflexão, que vai estar liberada, porque ela é podálica só, membro superior trabalhar. Só um caso que é complicado de vocês trabalharem, que vocês vão ter que ajustar caso o médico não resolva fazer aquela cirurgia no momento, que é do pé torto congênito. Lembram? Que pode estar associado. Verdade. Então, vocês ainda podem ter que trabalhar nesse pé torto congênito antes do tratamento cirúrgico. Se o médico não realizar o tratamento cirúrgico desse pé torto congênito, vocês vão ter que estar trabalhando até que seja
possível, né, ela fazer essa cirurgia. Porque assim, ó, pessoal, é muito agressivo, né? Uma redução cruenta, incruenta, um tratamento cirúrgico, o gesso, e daí mais uma cirurgia para o pé torto congênito. Coitada da criança, né? Então, eles vão fazendo por etapas aí, e nessa etapa em que o pé já nasce congênito, a gente tem que começar a tentar trabalhar isso de qualquer maneira. Aí mete bandagem, né? Não vai colocar o gesso no pé, né? O médico também não vai querer colocar. Aí você mete bandagem, mobilização, estiramento, e a gente vai trabalhando isso para realizar a melhora desse pé torto congênito aí, tá? Daí, pessoal, depois que ele retirar a gesso, a gente entra de várias maneiras. Uma maneira que eu gosto muito é pegar esse pacientinho que ele tá 0 de força, né? Ou 1, grau 1 de força, grau 2 de força muscular, e colocar ele na piscina, tá? Isso é muito legal de trabalhar um pacientezinho desse. Coloco ele na piscina, até uns 18, 20 atendimentos, eu vou preparar ele para fazer os exercícios em solo daí, tá? Então eu consigo colocar ele na piscina e trabalhar ele de uma maneira muito legal. Mas, a priori, a primeira coisa que a gente tem que fazer, se eu perguntasse para vocês agora, hein? Qual é o principal objetivo desse tratamento? Aonde que a gente vai focar? O que que a gente vai focar nesse tratamento desse paciente? Ele tirou a tala, tirou o suspensório, tirou o gesso. O que que a gente vai trabalhar? Primeira coisa que a gente vai trabalhar, amplitude, tal, tal. Mas o maior objetivo, Força no quadril. força No glúteo? glúteo. Tá? Estabilizadores? Primeira coisa, pessoal, força de glúteo. Principalmente qual glúteo, Amanda? O máximo? O glúteo máximo? Qual O glúteo médio? que faz a rotação O externa? médio mínimo. O médio O mínimo. médio. Aí a gente tem que, ó, pau no glúteo médio para trazer força para ele manter a abdução. Vai ser a posição neutra dele ali, né? Para que ele tenha mais momento abdutor do que momento adutor. Então a gente vai trabalhar bastante o glúteo médio desse paciente aí, tá? Aí entra tudo, né? Fortalecimento de core, psoas, entra tudo que a gente tem que fortalecer dentro dessa criança aí que está com essas alterações aí de déficit de força, um momento adutor mais forte, um possível pé equino, encurtamentos musculares que vai ficar por causa do suspensório, por causa do gesso, por causa da fralda, pela imobilização, né? Tudo isso a gente vai ter que trabalhar, beleza? Então, obviamente, recuperar essa DM que ele perdeu durante todo esse tempo, trabalhar muito o glúteo médio desse paciente, e depois que trabalhar o glúteo médio desse paciente, a gente vai trabalhar todo o resto da musculatura adjacente, tá? E daí, pessoal, pensar em marcha, pensar em desenvolvimento motor normal, né? Colocar ele na sua devida capacidade de desenvolvimento, todo tipo de mobilização que a gente tem que fazer, tá? É bem trabalhoso porque é criança, né? Chora, se mexe bastante, não fala, né? Não conversa, principalmente ali até os 2, 3 anos. Então, é um tratamento um pouquinho difícil, mas que você tem que reinventar cada dia que você pegar esse paciente o seu tratamento, né? Reinventar com lúdico, reinventar com exercícios mais chamativos para esse paciente, senão você não vai ter sucesso e daí a tua fisioterapia não vai surtir efeito, tá? Porque não adianta você pegar aquele paciente que ele está chorando e você ficar fazendo flexo-extensão de quadril, flexo-extensão de joelho, plantiflexão de tornozelo. Isso aí não vai adiantar nada para ninguém, nem para esqueleto de silicone. Tranquilo? Alguma pergunta?
Tranquilo. Nada de... Deixa eu ver se eu tenho alguma curiosidade aqui para falar para vocês. Professor, eu só fiquei em dúvida nessa osteotomia híbrida. Seria tanto do acetábulo quanto do Os dois, fêmur? exatamente. Aham. Ah, tá. Que mais? Que traumatologia, sinais, sintomas, e que sinais tardios. O tal de Peter Bailey, né? A gente falou, né? Uhum. Doenças associadas, a gente falou. Classificação ultrassonográfica, a gente falou. Acho que é isso aí, pessoal. A redução incruenta, então, lá que é o gesso, a redução incruenta que é o cirúrgico, o tratamento. Isso aí, fechou então. Se tiverem alguma dúvida, se vocês tiverem alguma consideração para fazer, podem mandar aqui, ou para a próxima aula a gente pode formalizar essas dúvidas aí, fazer, né, a discussão. E eu tenho um plano lá, né? Acho que na semana que vem eu vou falar. Eu tô até deixando para falar, pessoal, poliomielite por último, tá? Porque poliomielite é uma doença que já, né? A gente nem trabalha mais. Então, teoricamente, ela vai ser útil. Se vocês tiverem alguma... queria estudar sobre tal coisa, mandem lá que a gente monta a aula. Beleza? Vai acabar aqui o tempo. Um beijo para vocês. Fiquem bem, fiquem com Deus. Um bom final de semana aí. E até semana que vem. Professor, Oi. no foco não precisa fazer nada? Não, só coloca o nome lá como participante.